Paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite a todos. É um prazer, um privilégio a gente poder estarmos aqui conectados e fazendo este culto ao Senhor nosso Deus, né? É um privilégio a gente hoje estar aqui fazendo culto com 3 igrejas, né, da nossa região: a igreja Morro Doce, a igreja de Caieiras e a igreja de Sorocaba. E é um privilégio poder servir a essas amadas igrejas, né, e poder compartilhar com os irmãos, ter esse tempo de comunhão com os irmãos. Então, boa noite a todos. Nós estamos cultuando da nossa casa, assim como vocês também estão cultuando da casa de vocês. E é assim que a gente vai fazer durante esses próximos dias, orando a Deus, pedindo a graça de Deus, que Ele nos abençoe, que Ele estenda sobre nós a boa mão dEle e que Ele nos aperfeiçoe nesse momento, que Ele nos encha de fé, nos fortaleça, nos cure, nos restaure como igreja, como nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmãos, que Deus nos dê aí um culto cheio da sua graça, né? Que o Senhor nos guie aí, tanto no louvor, na adoração. Que o Senhor alcance tanto a nossa casa aqui como a sua casa e as pessoas pela qual nós estamos intercedendo, né? Nós já temos visto aí a boa mão do Senhor sobre a vida do pastor Orlando e nós somos gratos a Deus por isso. Nós cremos que Deus tem o controle de toda a situação e não somente dele. Nós temos ouvido notícia, né, de melhoras de muitos irmãos. Nós continuamos crendo na melhora dos demais também. Continuamos com fé e intercedendo. Amém. Israel acabou de entrar aqui, né, de Carapicuíba, então também estamos aqui com Carapicuíba, os nossos irmãos da igreja de Carapicuíba, e é um prazer, é um privilégio a gente poder estar junto, orando, falando com Deus. Nós vamos orar, irmãos, vamos fazer este culto, nós vamos orar, entregando esse culto essa reunião de oração, essa reunião de fé, de encorajamento, nas mãos do Senhor nosso Deus. E já vamos aproveitar essa oração para apresentar a vida de alguns amados irmãos, né? Nós temos aí o pastor Orlando, que graças a Deus teve uma melhora considerável, nós louvamos a Deus por isso. Também nós temos o nosso irmão Wellington, que está internado, e hoje eu falei um pouquinho com a Rogner, disse que ele está um pouco melhor. E agora há pouco nós recebemos a notícia da nossa irmã Lília, que ela está no hospital de campanha com seu filho menor. Não, tá com o irmão Raimundo. Irmão Raimundo, filho menor não, filho grande. Né? Seu esposo. Irmão Raimundo, Rai, está com ele lá. E nós vamos orar pela vida do Rai também, e a vida dos irmãos, todos os irmãos que estão aí. O nosso irmão Fernando Gotze, né? Está aí também, junto com a Paulinha. E tantos irmãos amados, queridos, né? Da nossa regional, das nossas igrejas, pessoas importantes para nós, né, irmãos? Pessoas importantes para o reino de Deus, né? Tem dedicado, todos esses nomes que eu citei aqui são pessoas que têm dedicado a sua vida a edificar a igreja de Cristo, né? Então nós vamos orar pedindo a graça do Senhor, a boa mão do Pai. E se porventura seu coração está aí triste, angustiado, amargurado, que o seu coração se encha de alegria, se encha de felicidade, que encha-se de esperança, né? Que nós temos um Deus que cuida por aqueles que nele esperam, né? Nem com o olho se viu, nem no ouvido se ouviu um Deus como este, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você possa ver, ouvir, sentir e ver o trabalhar do Senhor nosso Deus operando, porque nós estamos esperando em Deus. Amém? Então vamos orar. Antes de orarmos, tem só mais um pedido que a nossa irmã Marisete pediu, que entrou hoje também. A mãe da Gabi, de uma colega de trabalho, que ela teve AVC pela manhã e se encontra internada com o lado do corpo paralisado. Então, mais uma pessoa aí para estar apresentando em oração. Amém. Então vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus e também já vamos impetrar essas pessoas diante do trono da graça do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do teu altar para te honrar, para te bendizer, para glorificar o Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu louvo ao Senhor e eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos, neste momento, ó Pai, dedicar esta hora em comunhão ao Senhor, em comunhão à palavra, em comunhão com a igreja, dedicarmos esse tempo, Senhor, a buscarmos ao Senhor, a buscarmos a Tua presença e a Sua graça, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado até agora e nós te agradecemos por tudo isso, porque o Senhor é um Deus tão bom, Senhor, é um Deus tão misericordioso e tão cheio de graça. E nós, Pai, queremos te honrar,
te bendizer, te glorificar e dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor a qual só o Senhor é digno de receber. Desde já, Senhor, apresentamos essas vidas diante do teu altar, a vida do nosso pastor presidente, Orlando Massa, sendo grato ao Senhor pela melhora considerável dele. Apresentamos, Senhor, a vida do Wellington e toda a sua família. Apresentamos a vida do Fernando Gotts e toda a sua casa. Apresentamos, ó Pai amado, a família, Senhor amado, do irmão Raimundo, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, estenda as suas boas mãos, esta mulher que precisa da tua graça e tantas outras pessoas, ó Pai, que necessitam tanto da tua graça. Nós desde já lançamos a nossa palavra, Senhor amado, em fé no Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de fôlego de vida, uma palavra de restauração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor amado, que as águas que saem do trono de Deus, ó Pai, por onde ela passa, ela pode curar, ela é fértil, ela é multiplicadora, ela é saradora, Pai amado, e nós desejamos isso, Senhor, que a fonte que desce do trono da graça de Deus passe pelos leitos de hospitais, passe pelos hospitais de campanha, passe pela nossa casa, passe pela nossa família, passe por nós, ó Pai, promovendo, Pai, frutificação, promovendo, Senhor amado, Senhor, crescimento, desenvolvimento e cura, Senhor amado, e restauração em Ti. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Nós nos apresentamos diante do Teu altar, crendo que o Senhor é poderoso, Senhor amado, para operar, para fazer, para realizar, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos louvar e bendizer o nome do Pai. Amém. Nós vamos cantar este louvor, né, que fala que não temos outro bem além do Senhor. E é isso mesmo, nós não temos outro bem além do Senhor. É importante nós pensarmos, né, que por mais que os leitos estejam cheios, né, por mais que as notícias sejam muitas desse caso, nós vemos também que são grandes as curas, são grandes as recuperações, né? Então nós temos que olhar justamente com esse olho apurado para olhar, para ver a boa mão do Senhor fazendo um bem à nossa casa, à nossa família, ao seu povo, né? À humanidade no geral. Grande tem sido o número de cura. E assim que o salmista Davi, né, ele olhava para todo o bem que o Senhor o fazia, para todo o bem que o Senhor realizava na sua vida, e ele tinha no seu coração gratidão. Ele olhou para sua casa, né, e viu que ele estava morando num palácio muito bonito e que a casa do Senhor estava ali bem simples. E aí ele desejou no seu coração em ofertar mais, em oferecer algo bom para o Senhor, né? E aí ele declara aqui em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, assim: Quão grande és tu, ó soberano, Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Então nós vemos Davi declarando aqui que diante desse Deus soberano não há outro bem, não há outro Deus, não há nada que se compare ao nosso Deus. E nós cremos que haverá grandes testemunhos, grandes curas, grandes libertação, né? Agora, no momento de tanta dificuldade, nós devemos colocar a lente e enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito, né? Por mais que nós vemos, né? Muitos casos, mas nós sabemos que o Senhor tem operado. E nós devemos entender que assim como o salmista Davi, nós haveremos de declarar e proclamar o nome do Senhor diante das nações, dizendo o grande bem que Ele nos tem feito. E que não há outro Deus fora o nosso Deus, que é soberano, reina sobre todas as coisas
e jamais perdeu o domínio, jamais perdeu o controle de todas as coisas. E é isso que nós vamos declarar. E não temos outro bem, Senhor, além de Ti. Sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Declare o seu amor ao Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Mais uma vez, declare. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não temos, Senhor, outro bem, nada que se compare a ti, a tua fidelidade, a tua bondade, a tua santidade, Senhor. Declaro mais uma vez. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluias, glória a Deus, que nós possamos priorizar esse bem maior que é o Senhor, dar o lugar a Ele devido, o primeiro lugar em nossa vida, em nosso coração, né?
que aquilo que nós temos para ofertar ao Senhor, venhamos ofertar, oferecer hoje e todos os dias, bendizendo ao seu nome e glorificando ao nosso Deus, que é bom e que reina para todos sempre. Aleluias. Aleluias, glorificamos o teu nome, Senhor, te exaltamos, ó Deus. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei
Deus. Que o Aleluia, Jesus. Senhor que reina, né, sobre todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas, Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, né? Nós não podemos nos esquecer das tão grandes misericórdias do Senhor, do cuidado que Ele tem para conosco, do jeito que Ele trabalha com a nossa vida. E a minha vida, a tua vida, elas não estão perdidas, né? Elas não estão no léu, elas não estão no vento, elas estão na mão do nosso Deus. E da mão do nosso Deus, ninguém pode arrebatar. Jesus vai dizer na oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai dizer isso: Senhor, todos os que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Nenhum daqueles que são do Senhor, daqueles que foram colocados debaixo do cuidado de Deus e se submeteram ao pastoreio de Jesus, de nenhum deles é arrebatado. Paulo vai dizer isso, que está certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Se a morte vier, ela não é capaz de me separar do amor de Deus. Se a fome vier, ela não pode me separar do amor de Deus. Se a perseguição vier, se a guerra vier, se me colocarem no mais alto, se me colocarem no mais baixo, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o nosso coração se encha dessa verdade, que a minha, a tua vida transborde nesta verdade, que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós possamos caminhar, viver e avançar no Senhor nosso Deus, porque Ele é bom e as misericórdias dele duram para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar mais uma vez com vocês, eu queria clamar isso e que o nosso coração se declare isso com fé, porque a gente é bombardeado de tantas notícias que pode até ser que você duvide da bondade, da misericórdia, do controle da mão de Deus. Mas Deus continua controlando todas as coisas com a sua destra fiel, com o seu braço forte, poderoso. Ele não perdeu a mão, ele não perdeu a sua força, mas ele continua cuidando de todas as coisas pelo poder do seu braço. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite, mais uma vez, ó Pai, aquilo que cantamos, de que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E o Senhor, ó Pai, tem domínio de todas as coisas. Nada, absolutamente nada se furta do controle das tuas mãos. O Senhor dá ordem aos mares. O Senhor, ó Pai amado, coloca todas as coisas na posição correta. A palavra de Deus diz em Isaías, Senhor amado, que o Senhor chama cada estrela, Senhor amado, pelo nome. Nenhuma delas se furta da sua presença, porque o Senhor tem controle de tudo, Senhor, absolutamente tudo, Senhor, porque todas as coisas são sustentadas pela palavra do Cristo nosso Senhor. E Pai, nós queremos lançar a nossa palavra de fé, lançar a nossa palavra de confiança, lançar, ó Pai, a nossa palavra de que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso cuidador, o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor, Pai, é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o lugar para onde nós corremos, as tuas asas é onde nos abrigamos, ó Pai amado. E nós temos confiado em Ti e esperado no Senhor, ó Pai. A nossa segurança está em Ti, a nossa força está em Ti, a nossa esperança está em Ti. Tudo está no Senhor nosso Deus. E nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesse período que nós temos aqui de pandemia e agora isolamento domiciliar, né, por conta do decreto governamental, durante essas 2 semanas, começou na segunda-feira, nós não podemos nos reunir no templo para fazer os nossos cultos públicos, então vamos fazer as transmissões, mas isso não pode ser também um motivo pelo qual nós não vamos ofertar. Eu queria te convidar aí na sua casa a separar o valor de oferta. Pastor, mas eu não estou na igreja, como é que eu vou entregar? Primeiro você oferta a Deus. E para mim, a gente exercita muito bem esse princípio neste momento. Porque às vezes a gente só exercita o princípio de ofertar ou de dar o dízimo porque nós estamos no templo.
como se nós estivéssemos dando primeiro a casa, primeiro aquela denominação, primeiro aquele lugar onde nós congregamos. Mas na verdade, a oferta ela não é primeiro para o templo, ou é primeiro para a organização, ou para os administradores eclesiásticos. Não. A oferta, primeiramente, ela é a Deus, ela é ao Senhor. E aí, esse momento é o momento de nós exercitarmos isso no nosso coração. Porque embora não estamos no templo, nós também devemos ofertar. Também devemos continuar a contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E este é o momento de nós exercitarmos isso no nosso coração. De que não é o fato de eu estar no templo. Não é porque eu estou num ambiente físico que me obriga a fazê-lo. Mas é porque a palavra de Deus diz que nenhum homem deve se apresentar diante do Senhor com mãos vazias. E nós devemos fazer dessa maneira. Então eu queria te convidar, ainda que você está na sua casa agora, que você separasse o valor de oferta, de contribuição. Você vai reservar ele ao Senhor, você vai dar ele ao Senhor. E na primeira oportunidade que você tiver, os irmãos que estão me assistindo aqui, eu sei que temos outras igrejas aqui assistindo conosco, cada qual vai ofertar na sua igreja. Se a sua igreja tem conta bancária, você pode transferir ou você pode depositar, faça isso. Se a sua igreja tem um sistema de coleta de ofertas, atenda esse sistema de coleta de ofertas. Mas a verdade é que a oferta, ela é primeiro dada ao Senhor. Ela é entregue ao Senhor. Ela é colocada nos pés do Senhor. E isso é uma maneira de nós exercitarmos. Então eu queria orar por você. Você que separou a sua oferta, você que separou a sua contribuição, você que está separando agora a sua oferta, a sua contribuição. Eu gostaria de orar pela tua vida. Que Deus te supra, que Deus te alimente, que Deus te sustente. Você veja a boa mão dele sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, apresentando a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, desse contribuinte, desta contribuinte, diante do teu altar. Pai, nada melhor do que tempos como esse para nos dar alguns ensinamentos e algumas lições. E aqui está uma, de que primeiro ofertamos a Deus. Não é pela obrigatoriedade do templo, não é porque nós estamos em um ambiente físico que somos forçados ou induzidos a fazê-lo, mas é por consciência livre e por conhecimento bíblico que nós o fazemos. Pai, queremos nessa noite separar um recurso e ofertá-lo, consagrá-lo ao Senhor e à obra do Senhor na face da terra. Fazemos isso, Senhor, de coração. Pai, nos sentimos, Pai, gratos por termos também participantes nessa área, porque o Senhor tem sido a nossa rocha, o Senhor tem sido a nossa segurança, o Senhor tem sido a nossa força. E eu peço, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, de que absolutamente nada faltem a eles, mas em tudo, Senhor, eles vejam a boa mão do Pai, cuidando, suprindo e abençoando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Então, você deixa aí esse valor que você acabou de consagrar ao Senhor reservado. E aí, cada sistemática da sua igreja você pode fazer. Pastor, mas minha igreja só faz oferta no culto lá no templo. Separa um envelope, coloca lá. Na primeira oportunidade que você tiver, quando os templos abrirem, vá lá e deposite no altar do Senhor, deposite ali na igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu quero meditar num texto com os amados irmãos que está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu quero ler a partir do verso de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 15, que vai dizer a seguinte coisa. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram, e as portas foram soltas, as prisões de todos. E acordando o carcereiro,
vendo-as abertas, as portas da prisão, tirou uma espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro todo trêmulo, prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória ao Senhor. Nós temos aqui, irmãos, uma das histórias bem interessantes do livro de Atos. Eu gosto dessa história porque ela indica pra gente como Deus pode operar e como Deus pode fazer a sua obra. Paulo, momentos antes, Paulo estava desejando ir para um outro pedaço do mundo. Ele queria ir para a Ásia. E ele tenta algumas vezes ir para a Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito de Cristo o impede. E à noite, ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo: passa-nos para cá e ajuda-nos. E ele faz exatamente isso. Ele está debaixo da visão e da orientação de Deus. Ele desce a região da Macedônia e ele chega na cidade chamada Filipos. E em Filipos, ele começa ali o seu processo de evangelização, de proclamação do reino, e ele começa a ganhar algumas pessoas para o Senhor Jesus. Ele começa a fazer esse processo de ganhar as pessoas. Paulo está em plena execução. E ele então está ali na casa de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela abre o coração, a Bíblia diz que ela abre o coração e abre a casa, e ela constrange eles para que eles fiquem na casa dela. Paulo então fica ali junto com Silas e junto com Timóteo, que são eles que estão indo ali para a viagem missionária, a segunda viagem missionária do Paulo. E então um dia Paulo e Silas, eles são lançados na prisão porque eles fazem uma benfeitoria para uma moça, mas o chefe dela, né, o dono dela, não gosta daquilo que Paulo faz, porque Paulo expulsa o demônio de adivinhação que havia nela. E então o homem perde o seu lucro, porque ela era duplamente escravizada. Ela era escravizada pelo seu senhor e ela era escravizada por um espírito maligno. Paulo então tira a escravidão dela do espírito maligno e tira do dono daquela moça o seu lucro. E ele, furioso, acusa Paulo. Paulo é preso sem um julgamento adequado, injustamente, e ele agora está na prisão. E é interessante isso, irmãos, porque os ambientes, eles não determinam se nós vamos ser frutíferos ou não. Paulo está no lugar onde Deus gostaria que ele estivesse, na cidade que ele estaria. E quando Paulo está ali, ele é preso, ele é lançado no cárcere, junto com Silas, né? Timóteo consegue fugir dessa. Timóteo consegue não ser pego, tenta até por um livramento do Senhor, porque Timóteo era novo. E ele está ali, os dois estão ali. E interessante porque, embora a gente conheça Paulo, a gente saiba mais informações do Paulo, Paulo não está com um homem medroso. Paulo não está... O companheiro do Paulo, ele não é um homem inferior à fé do Paulo. A Bíblia vai dizer no capítulo 15 do livro de Atos, quando tem o concílio de Jerusalém, que Silas, ele é uma liderança dentro da igreja de Jerusalém. Ele é um homem enviado pela igreja de Jerusalém para tranquilizar a igreja de Antioquia diante de doutrinas falsas que estavam entrando ali e que estavam preocupando o coração daquela igreja gentílica, né? Ou igreja de não-judeus. Então o concílio de Jerusalém determina o que é importante para os não-judeus guardarem, para eles não levarem toda a tradição judaica com eles. Né, como muitos outros haviam imposto, que eles deveriam se circuncidar, guardar a lei, fazer todo o processo de judaísmo para serem aceitos na igreja de Cristo. Então a igreja determina o que de fato eles precisam guardar: não comer carne sufocada, animal sufocado, que foi morto sufocado, se isentar da prostituição, da imoralidade.
cuidar dos pobres. Então, é enviado uma comitiva de Jerusalém para Antioquia para tranquilizar, para apaziguar, para encorajar o coração daqueles irmãos. E Silas é um desses homens que saem de Jerusalém, da região da Judéia, e vai para Antioquia para tranquilizar os irmãos de Antioquia, para apaziguar o coração deles e para encorajá-los. A Bíblia diz que o outro mensageiro que vai junto com eles volta, mas Silas continua em Antioquia. Silas continua ali com um desejo ardente, igual Barnabé, quando Barnabé vai até Antioquia, enviado também pela igreja de Jerusalém, para saber o que está acontecendo com aquela igreja. E Barnabé chega ali e vê que a fé dos homens são genuínas, que há conversão real ali, e ele encoraja eles a permanecerem na mesma fé, no amor, no crescimento. E depois Paulo se une àquele lugar, e Silas está se unindo àquele lugar. Pedro vai dizer a sua carta e vai chamar Silas, ou Silvano, que é a mesma pessoa, vai chamar Silas de um homem fiel. E Silas realmente ele é um homem fiel. Então, Paulo ele não está na prisão com alguém que não tem a sua fé provada, que não é valioso para a igreja e quando não tenha testificado, não. Silas é um homem de fé encorajadora, tanto quanto Paulo. E quando nós temos companheiros encorajadores, quando nós temos pessoas ao nosso lado que sofrem com a gente, que levam os açoites ao nosso lado, que são presos com a gente, e que, apesar de tudo isso, eles conseguem, junto com a gente, entoar orações, louvores a Deus. Em momentos de marcas, porque aqueles homens estão marcados nas suas costas, eles estão marcados em sua pele, eles estão surrados, injustiçados e surrados. Muitos, infelizmente, quando passam por surras, talvez não físicas, não são marcas físicas, não são marcas na pele, não são marcas na derme, mas são marcas no coração, são marcas na mente, são marcas na alma. Quando eles sofrem isso, ou marcas na sua moral, infelizmente, quando isso acontece com alguns, o louvor cessa, a oração cessa. A busca por Deus, ela dá lugar a reclamações, a murmúrios, dá lugar à falta de fé, ou à incredulidade, que é a mesma coisa. As vozes, elas saem de um ambiente de oração e adoração para entrar num outro ambiente, um ambiente que não atrai a graça de Deus, onde Cristo não é glorificado, onde Cristo não é honrado, onde a verdade do alto não recai sobre essa pessoa. Mas quando nós nos unimos a pessoas tão retas quanto a gente, tão experimentadas em Deus quanto nós, tão fiéis à igreja quanto nós somos encorajados a permanecer em oração e não tirar dos lábios o louvor. Paulo vai dizer que aquele que está feliz cante louvores. E para mim é difícil imaginar que o fato de Paulo estar cantando seja a angústia e a tristeza. Embora nós possamos fazer canções tristes, embora nós possamos expressar a dor da nossa alma com música, a musicalidade, a expressão dos sentimentos, eu imagino que Paulo está feliz como a igreja primitiva estava feliz na sua primeira prisão, porque se acharam dignos de serem perseguidos em nome do Senhor Jesus. Eles estão ali e eles estão totalmente machucados, mas estão orando e cantando. E o horário é um horário interessante, à meia-noite. À meia-noite. O horário que muitos dormem. O horário que muitos descansam. O horário que muitas pessoas, e a expressão sono para mim na Bíblia, ou horários de sono para mim na Bíblia, ela tem ligado à desconexão da realidade. Porque quando nós dormimos, nós nos desprendemos da nossa realidade, né? A gente entra num mundo, né, da nossa mente, do nosso descanso, e tudo que acontece à nossa volta nós não percebemos. Não percebemos. Eu me lembro até hoje de uma história de um casal que tinha ido para os países do sul, né? A Sul América. Eu não lembro agora se é Argentina ou Uruguai, eu não lembro agora de cabeça.
Mas diz que ele estava numa região e quando deu um certo horário, houve um tremor de terra. E todo mundo saiu correndo. Saiu correndo, tal. E tinha um irmão que a esposa dele, ela não acordou com o tremor. E o marido, não sei se tentou acordar, não conseguiu, ou se ele ficou com tanto medo que deixou ela lá. E aí ele saiu, foi embora. Ficou do lado de fora, e quando o tremor passou, todo mundo tentou se apaziguar, e aí já estavam todo mundo acordado, foram ali fazer café e conversar. E ela acordou falando: o que aconteceu? Ou seja, o sono privou ela de saber que ela estava inclusive em perigo. Então o sono, ele nos tira da percepção do mundo, nos tira das coisas que estão à nossa volta, nos tira a noção dos perigos. E às vezes é exatamente isso. As pessoas elas estão tão cansadas, tão surradas, tão abatidas, que elas querem o quê? Elas querem se desconectar com este mundo, porque elas acreditam que se desconectando, a dor vai passar, a tristeza vai passar, a provação vai passar. Esses homens não querem se desconectar, porque eles estão sofrendo por amor a Deus. Eles estão sofrendo, mas estão sustentando a palavra de Deus, eles estão lembrando da palavra de Jesus, dizendo que eles seriam perseguidos. E essa é a mensagem de Paulo. E por muitas aflições é que seriam salvos. E eles estão ali sustentando, felizes, cantando a Deus e orando a Deus. Ele diz então que vem um grande tremor, as portas dos cárceres se abrem. E quando o carcereiro, que é o homem que era responsável pelo lugar, ele percebe, e ele imagina que uma vez que as portas estão abertas, todo mundo já foi embora. A leitura que ele faz é: a porta abriu, todo mundo fugiu, não tem mais ninguém aqui. E eu acho interessante porque nós somos péssimos para ler cenários. Nós olhamos um cenário e nós acreditamos que sabemos o final da história, mas nós não sabemos o final da história. Por mais que o enredo se repita em alguns lugares, não necessariamente esse enredo será o nosso enredo. Não é porque aquela pessoa teve o casamento desfeito e você está passando por uma dificuldade no seu, que o seu vai ser. Não é porque lá na casa de alguém houve uma desavença e está tendo uma situação e você está começando a lidar com um problema que você vai ter um final drástico, terrível. Não é. Não leia o cenário imaginando o pior. Não leia as circunstâncias imaginando que aquela circunstância inicial vai te levar à falência, vai te levar ao lugar ruim. Não vai. Não vai. E a leitura do carcereiro é essa. As portas dos cárceres se abriram, todos foram embora, e se eu permanecer vivo, eu vou cair na mão de Roma, eu vou cair na mão do governador, eu vou cair na mão do imperador, e a minha morte vai ser terrível. Então, ao invés de eu morrer lá na frente, eu quero morrer agora. Olha que coisa trágica. Se fosse verdade, ele morreria lá na frente. Mas ele já quer morrer agora. Ele sofreria lá na frente, mas ele já está disposto a antecipar aquilo que ele imagina que vai acontecer. E nós somos tão ruins nisso, irmãos. Quando nós queremos antecipar o que vai acontecer na nossa vida. Que nós já queremos criar diagnósticos do futuro. Quando nós já queremos antecipar os fatos. E muitos, com medo de sofrer na frente, antecipam a dor para o tempo presente. Antecipam a dor para o tempo presente. Gosto quando Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Não antecipe o mal de amanhã. Não antecipe o que vai ser amanhã. Cuide-se agora. Faça-se agora. Espere agora. Tenha esperança no hoje. O amanhã está nas mãos do nosso Deus. Tiago vai dizer isso, irmão de Jesus, em sua carta. Não venhamos dizer que amanhã iremos a tal lugar, então faremos isso ou aquilo. Mas antes diga: se amanhã o Senhor nos permitir, se o Senhor nos der graça, então faremos, porque a nossa vida não está na circunstância, a nossa vida está nas mãos de Deus, que nos permite ou não nos permite. E quando ele quer se matar, aqueles homens surrados, aqueles homens machucados, olharam e lançaram a sua voz lá de dentro, dizendo: não façam isso. Não se lance, não tire a sua vida. Não faça isso. Porque estamos todos aqui. Estamos todos aqui.
E quando aquele homem vê Paulo, vê Silas ali, irmãos, ele faz uma pergunta. Eu tenho uma dúvida aqui se essa pergunta é: o que eu posso fazer para ser salvo? Se essa salvação que esse rapaz estava dizendo era uma salvação de não ser morto nas mãos dos romanos ou era uma salvação em Deus? Mas a verdade é essa, irmãos, que Paulo vai até ele, Paulo diz para ele qual é o caminho, não da salvação da mão dos romanos. Se essa foi a pergunta, ele não está dizendo como ele vai se livrar de uma punição romana. Porque, irmãos, embora a gente tenha leis, tenha regras, embora a gente tenha situações que a gente às vezes quer se livrar, nós nunca podemos nos livrar da mão de Deus. E Paulo está ensinando esse homem não a fugir da ira de um governo. Não a fugir da mão da ira de um tirano ou de um imperador. Paulo está mostrando o caminho para que ele fuja da ira vindoura do grande dia terrível do Senhor. Ele diz, para ser salvo, você precisa crer. Se você acreditar, vai ser salvo você e a sua casa. A gente sabe que salvação, ela não é estendida, familiar. Ela não é igual um pacote de viagens que você compra e leva a família embora. Ele não é igual um cruzeiro que você compra o pacote, coloca esposa e filhos e vai. Então Paulo não está dizendo que se ele aceitasse, a sua família ia de lambuja. Não é isso. Mas um homem salvo, uma mulher salva, ele é um testemunho para a sua família. A Bíblia diz que o carcereiro pega Paulo, Silas, leva para a casa dele, cuida das feridas. E o que Paulo faz? Paulo prega o evangelho. Paulo tem marcas, irmãos. Paulo tem dores. Paulo tem sobre a sua vida o descaso, a injustiça. Mas Paulo mesmo assim prega. Paulo mesmo assim proclama. Paulo mesmo assim anuncia. Paulo mesmo assim frutifica. E é exatamente isso, irmãos. Nós podemos continuar a frutificar nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nas nossas injustiças. Nós podemos continuar frutificando, sabe por quê? Porque existem muitas pessoas à nossa volta que não sabem o que vai ser do dia de amanhã, que estão antecipando sofrimentos futuros ou imaginários para o tempo presente. Eles sofrem hoje, eles se angustiam hoje, eles querem se desconectar desse mundo agora. E nós podemos estar feridos, nós podemos estar machucados, nós podemos estar tristes, nós podemos estar abatidos em algumas áreas, mas nós podemos continuar a frutificar neste tempo, no dia de hoje, mesmo debaixo de tantas circunstâncias, de tantas privações. Paulo estava privado, irmãos. Paulo estava preso. Paulo estava ali encarcerado. Mas como ele mesmo diz a Timóteo, as cadeias têm contribuído para o avanço do evangelho. Então, queridos, que as nossas dores, as nossas lutas, nossas aflições, prisões, impossibilidades, elas não nos tirem a alegria de cantar a Deus. Elas não nos tirem a fé de orar ao Pai. E não nos tirem a visão da oportunidade de frutificar em Deus. De frutificar em Deus. Não perda a oportunidade de ainda na sua dor frutificar na vida de alguém. Eu me lembro de uma oportunidade que tive quando fui visitar a mãe de uma moça de uma igreja que a gente chegou a dirigir. A mãe dela estava lá num leito, tinha Alzheimer. Toda vez que eu ia vê-la, eu tinha que falar meu nome, toda vez eu tinha que dizer quem eu era. E ela sempre me recebia do mesmo jeitinho, sorriso no rosto, agradecia por estar ali. Eu lembro que eu entrei ali num leito de hospital, ela estava com o fêmur quebrado, podia se movimentar.
E eu me lembro que naquele lugar havia outros leitos ali. E eu fui para orar por aquela mulher. E eu orei por ela, eu lancei uma palavra de encorajamento sobre ela. Eu me lembro de algumas pessoas dentro daquele leito também pedir oração. Eu me lembro de uma outra oportunidade que tive, também num leito de hospital. Fui visitar um irmão da igreja que estava doente, estava enfermo, já partiu para o Senhor. Eu lembro até hoje, eu e o presbítero Roberto, nós tomamos uma canseira do hospital. O hospital não queria deixar a gente ver. Roberto e eu saímos do trabalho e eu insisti, briguei com a recepção e falei, chama a assistente social, eu não saio daqui sem ver esse paciente. E insistentemente ele falou, você pode ficar, mas ele está fazendo um exame. E nós fomos vê-lo, era quase 11 horas da noite. Eu me lembro até hoje de olhar para o rosto dele, da alegria que ele teve de nos ver, da alegria de ele teve de nós orarmos. E quando nós estávamos saindo dali, chamaram a gente no canto e falaram assim, você pode orar por aquela enfermeira? Ela precisa de oração. Sabe, irmãos, a gente pode entrar em lugares de muita dificuldade. Coração partido, como muitas vezes eu entrei em leitos de hospitais, muitas vezes eu fui em lugares com o coração partido, com preocupações, com angústias, mas tendo ali a oportunidade de derramar sobre a vida de alguém, de ser um bálsamo sobre a vida de alguém. Paulo fez exatamente isso. Eu quero dizer, Deus não está inerente à sua dor, Deus não está se escondendo das suas dores ou das suas dificuldades, não. Mas ele, no meio do caminho, ele pode usar a tua vida, a minha vida, para mesmo nessas situações tão adversas, em situações que nós estamos no centro da vontade dele. E às vezes a gente se questiona, Deus, eu estou sofrendo, eu estou com dores, eu estou com marcas, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou no lugar errado? Paulo estava no lugar que Deus queria. Paulo estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse e mesmo assim teve marcas. Nós podemos ter marcas. Nós vamos ter marcas. Mas nós nunca podemos parar de cantar, de orar e de frutificar para a glória de Deus Pai. E eu quero orar nessa noite pela sua vida. Quero orar pela tua casa. Quero orar pela tua família. Eu sei que a gente tem passado dias, irmãos, de muitas dores. Eu sei que nós temos passado por dias de grandes aflições. Eu sei que muitos irmãos ficam pensativos, o que vai ser do dia de amanhã? O que vai ser do dia de amanhã? O nosso dia de amanhã está na mão do Senhor. Os nossos dias estão contados no livro dele. Nós não viveremos um dia mais e nem um dia menos daquilo que Deus determinou para que vivêssemos nessa terra, porque a nossa vida está na mão do nosso Deus. Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor do nosso tempo nessa terra. Então, em tudo, em todo tempo, oremos, cantemos, frutifiquemos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos orar então? Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Você aí na sua casa, se você estiver com a sua família, dê a mão para o seu ente querido, dê a mão para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Nós vamos orar agora. E vamos pedir a Deus que não nos falte palavras para orar. Que não nos falte melodia para cantar. Que não nos faça visão para enxergarmos as oportunidades para frutificarmos para a glória de Deus Pai. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti nessa noite, Senhor. Nós nos colocamos diante do Teu altar para Te honrar e para Te bendizer. E há no nosso coração esse desejo, Senhor. Que nunca nos falte, Pai, oração, canção, fidelidade, Senhor, para frutificar. Senhor, em nome de Jesus, as circunstâncias não dizem se vamos ou não vamos frutificar, porque o Senhor nos faz frutificar além das circunstâncias. Seremos como o Senhor é, como o Senhor foi. A Bíblia diz que o Senhor foi como um broto, nascendo no meio de uma terra seca. O Senhor não precisou. O Senhor Jesus não precisou das condições desse mundo para crescer, para florescer e para frutificar. Ele cresceu como uma semente boa, como um rebento no meio de uma terra seca. E nós oramos, Pai,
para que também possamos frutificar em meio às dores, em meio às marcas, em meio às lutas, em meio às aflições, que a gente não, Pai, se perca neste caminho, que a gente não perca a fé, que a gente não perca a esperança, que a gente não faça como esse carcereiro que quis antecipar sofrimentos que ele acreditava que teria na frente. Não, Senhor. Nós queremos neste tempo frutificar, lançar a nossa casa, lançar a nossa família, lançar a nossa comunidade, lançar a nossa nação aos pés do Cordeiro, dizendo: Senhor, nós queremos continuar orando, nós vamos continuar cantando louvores e nós vamos continuar frutificando em meio às nossas lutas, em meio às nossas marcas, em meio às nossas aflições, porque o Senhor continua sendo nosso Deus e nós queremos viver no centro da tua vontade, Senhor. Nós reconhecidamente, Senhor, declaramos que estar no centro da tua vontade pode sim nos trazer marcas, pode sim nos marcar, Senhor. Mas nós queremos continuar no centro da tua vontade. Que os nossos lábios não se abram para murmurar, não se abram para expressar, Senhor, a falta de confiança. Pelo contrário, nós queremos abrir os nossos lábios e continuar declarando que o Senhor é grande. Continuar declarando que o Senhor é poderoso. Continuar declarando como diz a tua palavra: ainda que ele me mate, nele confiarei. Porque o Senhor, ó Pai, como diz o salmista, o Senhor é melhor do que a vida. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Eu oro por essa casa, por esse lar, por essa família. Eu oro por essa pessoa, Senhor, que estava angustiada, que estava cansada, que já estava começando a expressar palavras de reclamação, mas agora, Senhor, como diz o salmista no Salmo 40, o Senhor tirou-me de um charco horrível de lodo, e o Senhor me colocou sobre a rocha, e o Senhor colocou nos meus lábios um cântico novo, porque nem o cântico, Senhor, nós podemos produzir sozinhos. É o Senhor que coloca um cântico nos nossos lábios, ó Pai. Por isso nós oramos nessa noite e pedimos que o amado Espírito Santo fortaleça cada casa, cada lar, cada família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Eu lanço essa palavra sobre a tua vida, eu lanço essa palavra sobre a tua casa, que você permaneça, como diz Paulo, sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem algum recado? Amém. Na sequência aí, né, meia horinha depois, às 9h30, nós teremos o nosso Kiss, teremos aí 2 irmãs contando um testemunho também. Fique com a gente, vamos ter aí algumas perguntas sobre o livro de 2 Samuel, para que você adquira conhecimento, né? Então, às 9h30 estamos de volta aí, nesse Kiss aí, para brincar, aprender um pouco e também glorificar o nome do Senhor em tudo que fazemos. Então, queridos, acabando aqui agora, a gente está terminando aqui 9 horas dentro do nosso horário. 9h30 começa o quiz da Jubrac. Nós vamos transmitir esse quiz pelas plataformas da OBPC, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pode acompanhar, vai ser bem legal, vai ser bem interativo, tá bom? Então você faça isso, você pode participar, tá bom? Aí você vai poder escrever, responder as perguntas, vamos fazer bem interativo mesmo. E domingo, irmãos, domingo será o nosso culto de missões. Lembrando que os cultos de domingo, irmãos, elas são transmitidas para 3 igrejas, né? Nós vamos transmitir nesse período de pandemia também, que o nosso pastor está em recuperação. Nós estamos transmitindo para 3 igrejas. Então, a igreja de Caieiras, a igreja de Sorocaba, acompanha a programação de domingo da igreja do Morro Doce, tá bom? Então, o culto de domingo vai ser às 18 horas, será um culto de missões. Nós estamos nos organizando para receber o pastor, agora eu vou lembrar o nome, esqueci o nome dele. Missionário. Agora eu vou esquecer o nome do missionário. Se meu irmão e minha cunhada estiverem aí, me ajuda, que eu esqueci o nome do missionário agora. Eu tava lembrando até agora, mas a idade não me permite ficar guardando coisa na minha cabeça. Eu esqueci agora. Albert, lembrei. Antes de alguém me escrever. Isso, ninguém me escreveu. Albert, o missionário Albert, se Deus assim quiser, permitir, ele vai estar conosco, tá bom? Nós vamos fazer de um jeito bem bacana. Ele vai estar aqui falando um pouquinho da obra missionária e também ministrando a palavra ao nosso coração.
Tá bom, meus irmãos? Então, os irmãos de Sorocaba e os irmãos de Caieiras continuam acompanhando a nossa programação, domingo às 18 horas. Quarta-feira, irmãos, e eu já vou começar a falar disso. Quarta-feira da semana que vem, nós unificamos, né, os nossos cultos regionais. Todas as nossas igrejas da região unificaram seus cultos para fazermos um único culto na quarta-feira. Então, terça-feira nós não vamos ter culto, transmissão de oração. Nós vamos fazer o culto de quarta-feira junto com toda a regional. Então, Carapicuíba, Jaguara, Morro Doce, Caieiras, Sorocaba, todos nós vamos estar conectados na mesma transmissão às 20 horas na quarta-feira, tá bom? E aí na sexta-feira, na outra semana, a gente faz o nosso culto de oração, tá bom? E aí a gente vai seguindo a programação, acompanhando os decretos, acompanhando a evolução das decisões políticas e sempre orando a Deus. Amém, meus queridos? Espero que tenha sido um culto abençoado. Eu saio daqui muito abençoado no Senhor nosso Deus. E daqui 30 minutinhos nós começamos o nosso quiz e você pode participar. Participa, que você vai ver que vai ser bem bacana, vai ser bem interativo. Nós vamos ter um tempo de qualidade aqui, de edificação em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? É só o tempo de fazer um café, um chá, né, aí para você tomar, até com os bolinhos de chuva, está ótimo tempo para isso. E queremos já deixar o nosso abraço aí aos irmãos, né, do Doce, de Caieiras, também de Sorocaba. Eu sempre confundo Sorocaba com Sorocaba. Irmãos, Deus abençoe. Nós vamos orar por você. E Carapicuíba, se está ainda aí, né, o Israel de Deus, ou qualquer outro irmão de qualquer outra igreja, se não é de nenhuma outra igreja, João Batista, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos olhando aqui, tem alguns irmãos conosco. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela vida de cada um dos seus filhos. Pai, muito obrigado por este culto, pela oportunidade que tivemos de buscar a tua face, de orar ao Senhor, de ser ministrados. Pai, continue a estender a tua boa mão de graça, de favor e de misericórdia, que o Senhor continue a encher o coração dos seus filhos. Dê-nos uma noite de paz, alcança-nos em sua graça, em seu favor e sua misericórdia. Desde já, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos, amém. Vamos dizendo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Daqui a pouquinho começa o nosso quiz em nome de Jesus Cristo. Aí colocou, tamo junto.